Graça e paz, amados irmãos, novamente com vocês nessa série Compreendendo as Escrituras, amém? Espero que você esteja aí preparado, com seu coração aberto para receber mais um estudo da Palavra de Deus. E vamos então, o tema deste estudo de hoje é Lançando Sortes. Amém? O que significa, então, lançar sortes na Bíblia? É um tema interessante. E muitos pregadores da Palavra de Deus ensinam que sorte não existe. Não é verdade? Eu mesmo já falei sobre isso. Sorte não existe. E sim, a providência e os cuidados de Deus para conosco. É o que nós ensinamos na palavra. Então, como podemos entender isso? Boa pergunta, não é mesmo? Se a Bíblia fala sobre lançar sorte, por exemplo, e nós ensinamos que sorte não existe. Então, nós vemos em alguns textos da palavra, servos de Deus lançando sortes. E até quem não cria em Deus, fazendo a mesma coisa. Pessoas que não criam em Deus, lançavam sortes também. Então vamos entender isso, queridos? Vamos. Ok? Nós estaremos vendo alguns textos em que essa expressão aparece, lançar sortes. Vamos lá para Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que está escrito lá em relação a essa expressão. A palavra de Deus diz: os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante também este versículo. Então nós vemos aqui neste texto pessoas que não criam em Deus, no Deus Criador, no Deus que nós cremos, no Deus de Israel. Não criam em Deus. Eles criam em outros deuses. E, no entanto, nós os vemos lançando sortes para descobrirem o porquê da tempestade que havia se abatido sobre o navio em que eles estavam, em alto mar. É muito interessante isso. E eles lançaram sortes. E a sorte caiu em Jonas. E para que aquela tempestade se encerrasse, eles tiveram que lançar Jonas ao mar. Aí a tempestade passou, né? É interessantíssimo isso aí. E uma observação que eu quero fazer aqui é que muita gente fica confusa, sabe, ao lerem esses textos. Não é verdade? Porque para nós crentes, sorte se relaciona com o acaso apenas, e não na ação de Deus, para nós, né? Que somos crentes. Vejamos os detalhes, amém? Vamos explicar de maneira rapidinha essa passagem. Lançar sortes. O que era isso, queridos? Na verdade, era uma espécie de adivinhação, ok? E era utilizado para saber qual a vontade de Deus, né? Para situações em que as pessoas se encontravam e não sabiam ao certo o que fazer, que decisão tomar, então eles tinham por hábito lançar sorte. Contextualizando isso aí, queridos, é parecido, por exemplo, com um cara ou coroa. Aí ó, a gente já entende melhor, né? Nas partidas de futebol, por exemplo, sempre, antes de iniciar a partida, o juiz pega uma moeda e ele a lança, né, ao ar, ela vai ali se revirando e quando cai na mão dele, ou deu cara ou deu coroa. Então, nas partidas de futebol, isso é feito, né, continuamente. Ou o 2 em 1, né? 2 ou 1.
A gente também decide, né, algumas coisas, no 2 ou 1, ou no método do palitinho. Então, é parecido com isso. Agora, antigamente, meus amados, essa prática ela era usada para saber qual era a vontade de Deus sobre determinadas situações, ok? Então, isso era muito usado, né? E mesmo sendo usada por nações pagãs, para saberem a vontade dos seus deuses, né? E o Deus verdadeiro, o único Deus, que na verdade só existe um Deus no céu e na terra, o Deus verdadeiro, ele não proibiu essa prática aos seus servos, inclusive. Os servos de Deus também faziam o mesmo. As pessoas que criam em Deus. Então, Deus permitia essa prática ao seu povo. E até aos povos pagãos também, como nós acabamos de ver, né? Para que eles soubessem qual era a sua vontade. Vamos ver outra referência, ok? Em relação a isso, né? Mas antes de vermos essa referência, eu quero dizer para vocês que Deus governa sobre toda sorte. Você pode dizer amém aí? Ele governa sobre toda sorte. E por meio dela também, tá? Deus age como quer, queridos. Como quer. E por meio do que Ele quer também. Por quê, irmãos? Por causa da sua soberania. Amém? Por causa da sua onisciência. Tá? Então, Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Então, desta forma, no mundo antigo, Deus mandou lançar sortes, inclusive. Ele deu ordens para que fosse lançada sorte sobre determinadas situações. Vamos ver então? Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 26, ok? Números, capítulo 26, versículos 55 ao 56. Números 26, versículos 55 ao 56. A palavra de Deus diz: todavia, a terra será repartida por sorteio, ou por lançar sortes, né? Aqui na versão da minha Bíblia, NAA, é por sorteio, mas na Bíblia atualizada, outras Bíblias falam, essa expressão sorteio é lançar sortes. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Então, nós vemos aqui Deus falando para Moisés. É só você ler o contexto aí, no versículo 52 mesmo, você verá que Deus está falando para Moisés, está orientando Moisés para que se lançasse sortes sobre a terra em relação às tribos, ok? Em relação à divisão da terra, né? Eles já estavam na terra prometida, ok? Na terra de Canaã. Então nós vemos aí Deus trazendo essa direção para Moisés, para que a vontade de Deus fosse feita através dessa prática. Então nós percebemos que Deus não proibia o lançar sortes, tanto que ele ordenou a Moisés em relação ao seu povo. Nós vemos uma outra passagem, vamos para lá, em que os pagãos na época de Jesus lançaram sortes sobre a sua roupa, sobre a roupa de Jesus. Nós vemos isso no Novo Testamento também. Vamos ver no Evangelho de João, João capítulo 19, versículo 24. Vamos lá agora para João 19, versículo 24. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Por isso,
Os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Inclusive, este acontecimento aqui já estava predito no Velho Testamento, de que os soldados romanos lançariam sortes em relação à roupa de Jesus, sobre quem ficaria com ela. E um deles ficou, né? Com a túnica de Jesus, ok? Então, nós vemos isso no Novo Testamento, as pessoas que não criam em Deus fazendo isso também, né? Agora foi em relação à roupa de Jesus, quando ele estava lá na cruz, né? Os soldados ali próximos lançaram sorte em relação à sua roupa. Os apóstolos também, queridos, usaram esse mesmo método para a escolha de quem ficaria no lugar de Judas. Vamos ver isso também? Vamos para Atos capítulo 1, versículo 26. Atos 1, capítulo 1, versículo 26. A palavra diz: depois fizeram um sorteio, ou lançaram sortes, tá? Como já falei, né? Em outras versões está essa expressão. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Muito interessante o estudo de hoje, não é verdade? Então vejam que os apóstolos de Jesus, também usaram esse método, porque eles não sabiam sobre quem ficaria no lugar de Judas. E fizeram então usar essa prática, e a sorte caiu em Matias. Então, queridos, concluindo essa palavra, lançar sortes na Bíblia, né, na palavra de Deus, quando ordenado pelo próprio Deus, aliada ao seu propósito, nada tem a ver com jogos de azar, ok? Nada tem a ver com ganhar na Mega Sena, no jogo do bicho, né, com loteria, nada disso, ok? É simplesmente um meio pelo qual Deus manifesta a sua vontade aos seus escolhidos, ao seu povo, que o consultam dessa forma, né, com a orientação e a aprovação de Deus. Amém? Então, eu espero que você tenha gostado desse estudo, muito esclarecedor, de maneira muito simples aqui, né? Temos ministrado, mas trazendo luz em alguns textos em que sempre há alguma dúvida, tá? E que esse estudo tenha sido para edificação sua e da sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.